Bom dia, pessoal. Voltando aqui a falar sobre o sagrado, aqui nesse momento, nosso segundo vídeo, eu fiz as anotações com base aqui no livro O Sagrado e o Profano, em um artigo que eu li. E então, percebe-se que o homem religioso das sociedades arcaicas, esse homem ele tende a viver o mais próximo possível do sagrado. Viver assim equivale a participar da realidade divina, a realidade por excelência, poder divino. O homem moderno, no entanto, se afastou dessa noção de sagrado de antigamente. Ele rompeu abruptamente com as experiências do homem religioso antigo, que via o mundo inteiro como sagrado, a manifestação do sagrado. E a gente percebe hoje, então, no nosso espaço, por exemplo, geográfico, tantas modificações na paisagem geográfica. E o que seria sagrado hoje em dia para nós? Olhando para o nosso espaço, será que a nossa casa, a igreja, poderíamos pensar isso? Se a gente continuar limitando como sagrado somente esse espaço, a nossa casa, a nossa igreja, vai se perpetuar a destruição, vai se perpetuar uma grande deformação no espaço geográfico, principalmente com relação à natureza, nosso meio ambiente está sendo degradado. O homem antigo via tudo como sagrado e preservava isso. Era uma reverência viver nesse espaço. Sagrado era estar perto dos deuses ou de Deus para eles. E hoje nós, com tanta tecnologia, tanta ciência, como que esse espaço está sendo representado para nós e como que nós valorizamos esse espaço em que a gente habita. Então, continuando, o sagrado e o profano são duas categorias de percepção e de vivência do mundo, duas percepções que a gente pode adotar e que o autor aqui, Michel Eliade, mostra claramente, e são opostos. O homem antigo percebe o espaço como não homogêneo, não é todo igual. O homem antigo percebe o espaço através do simbolismo real, da busca de sentido e significado. Então, de um lado, nós temos o espaço sagrado, que é dito, entendido como cosmos. É a realidade divina organizada, é a imitação da obra exemplar dos deuses. Cosmos é ordem, é a organização, em contraposição ao caos, que é a desordem, a insegurança, o desequilíbrio. O caos é o terror, é o não consagrado, dessacralizado. Esse mundo caótico representa, para o homem religioso, o não ser, ou seja, o nada. Se o homem se perde aí, ele vai se extinguir, ele vai se exterminar. E então a gente está vivendo em uma situação que o mundo caminha para o caos. Ao se instalar em um espaço, o homem antigo estava fundando o seu mundo. E isso era uma decisão religiosa. Estava criando o mundo que decidiu habitar. E este mundo precisava ser santificado, assim como é a morada de Deus, assim como é o céu. Qual é a nostalgia, a maior nostalgia do homem religioso? Você aí que se considera uma pessoa religiosa. Aqui, esse autor fala que a maior nostalgia do homem religioso é habitar o mundo divino. É ter uma casa semelhante à casa de Deus, representada por templos e santuários, muitas das vezes, o céu. Mas a gente não pode limitar somente aos templos o sagrado, a noção de espaço sagrado somente aos templos, santuários, igrejas. Nossa casa, nosso bairro, nossa rua, nossa cidade é sagrado. E a gente lançando um olhar de sagrado para o nosso espaço, a gente poderá santificá-lo, sacralizá-lo, valorizar de verdade esse espaço. Essa saudade do homem religioso exprime sua vontade de viver num cosmos puro e santo, como era no início da criação.
viver no espaço sagrado é sair da ilusão. O espaço sagrado representa o desejo de permanência e estabilidade do homem religioso. Pelas próprias mãos humanas se dá o ato divino de fundar o mundo. Repetição da cosmogonia é a fundação do mundo, a cosmogonia. Existe, inclusive, alguns livros, né, da cultura grega, a cosmogonia, existe esse livro, que mostra a criação do mundo através dos deuses da antiga civilização da Grécia. E nós também temos lá o Gênesis, né, que é um livro que representa a cosmogonia, a criação do mundo. E através, então, dessa criação do mundo, o homem consagra o lugar para possibilitar a comunicação com o transcendente. Uma outra curiosidade aqui é que a palavra sagrado tem origem na língua indo-europeia, que é o radical sac, também está na língua latina como sacer, que é templo ou fano, e suas imediações. Então, sagrado tem a ver com templo, que é o fano. E já as imediações, né, aquilo que está em torno ao sagrado, ao fano, é o profano. Sacer deriva de sansiri. O sansiri representa algo elevado, reservado, delimitado, proibido. Em contraposição ao profano, o sagrado tem valor de algo intocável, diferente da ideia de profano. Para que seja criado um mundo seguro e próspero, a noção de sagrado ela esteve presente nas civilizações antigas. Desde a Grécia, a China, a Índia, ao judaísmo, aos hebreus, né? Cristianismo, judaísmo, todas as religiões têm essa noção de sagrado. Os incas, os maias, os egípcios. E o sagrado transcende a compreensão intelectual, transcende a razão. Ele evoca uma atitude de reverência. A noção de sagrado está muito presente nas narrativas, nas mitologias, se manifesta por meio, muitas das vezes, de animais, objetos, acontecimentos. Né? São tantos acontecimentos, por exemplo, na Bíblia, sagrados, não é? O momento que Moisés atravessa o Mar Morto, muitas situações na Bíblia, momentos sagrados, né? Essa manifestação do sagrado é chamada de hierofania, teofania ou epifania. Para Mircea Eliade, o sagrado se opõe a profano, ao mundo ordinário. Ele se manifesta através da hierofania, da manifestação do divino no mundo natural. Então, a gente vê na Bíblia diversos exemplos de hierofania, ou teofania, epifania, as visões proféticas. Diversos profetas tiveram visões, né? Encarnação de Jesus é uma hierofania suprema, onde a realidade sagrada de Deus se manifesta plenamente na realidade humana e material de Jesus. A Arca da Aliança, o Monte Sinai, a sarça ardente, etc. E o sagrado é experimentado como algo que está saturado de ser, poder e associado à realidade primordial, que é Deus. O homem não religioso, o homem profano, talvez até mesmo, digamos, o homem moderno, ele é influenciado pela razão, pelo pensamento científico. E ele se afastou dessa noção do sagrado, do cosmos. Ele vê o espaço como algo homogêneo, neutro, sem muito significado e sem restrições. Então, diante dessa reflexão, eu faço essas perguntas. Olha só, o homem antigo, né? O homem religioso das antigas civilizações, ele era educado sem a escola, sem instituição escolar. O conhecimento era passado de geração em geração. E com o passar do tempo, né, isso foi diminuindo, principalmente no século XIX e XX, quando veio a escola, né,
a escola, aumentando também o número de igrejas e diversificando as igrejas, também a educação familiar, o mundo digital, tudo isso passou no século XX a existir e a noção do sagrado foi se dissolvendo. Então, as igrejas, a escola, a educação familiar, o mundo digital, ele contribuiu para o afastamento da nossa noção de sagrado, aquela noção antiga, né, de sagrado, tão ampla, tão profunda, em Michel e Ade. Como será que isso aconteceu? Será que a gente pode refletir sobre isso? Como aconteceu esse distanciamento da noção de sagrado através dessas instituições aí, desses acontecimentos modernos? E será possível a gente resgatar um pouco dessa noção de sagrado em algum âmbito, no âmbito da escola, da família, da igreja? Essa noção de sagrado poderia nos ajudar a recompor a nossa paisagem, nosso espaço, a nossa visão do sagrado, ampliar um pouco mais nossa visão do sagrado. O que você acha? Deixa o seu comentário.